Olá, o meu nome é Rosemary, eu sou artista plástica e curadora e faço um mestrado pela Universidade Estadual do Estado de Minas Gerais e estou aqui para partilhar um pouco com vocês sobre a minha pesquisa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito ao edital Arte Salvo que viabilizou esse nosso registro. Bom, para iniciar, eu gostaria de falar como que se estruturou essa minha pesquisa. No primeiro capítulo, eu trato um pouquinho da atuação em rede do curador contemporâneo e coloco também dois grandes curadores, um suíço e um brasileiro, Harold Ziman e Walter Zanini, como precursores, predecessores do que aqui eu intitulo Curadoria de Experiência. No segundo capítulo, eu trato um pouquinho sobre a história, da residência artística no Brasil, um pouco sobre o perfil do artista residente e também falo um pouco sobre a experiência e a expropriação da experiência. O terceiro capítulo é o coração da pesquisa e ele é um estudo pormenorizado das 6 edições do Bolsa Pampulha, que é o meu objeto de estudo. Nessas 6 edições eu trato um pouco desse histórico do Bolsa Pampulha e também caracterizo o que seria essa curadoria de experiência dentro de um programa de residência artística, mostrando suas singularidades, suas peculiaridades. Bom, por que eu me interessei por esse assunto? Eu fui servidora da Fundação Municipal de Cultura por um bom tempo e lá eu trabalhei como curadora nos centros culturais, além de outras atividades, e eu tive contato com o Bolsa Pampulha e pude assim ficar instigada ao bastante para me perguntar como aconteceria uma curadoria dentro de um programa, um processo de criação artística fundamentada basicamente na experiência. Como expor uma experiência? É uma grande pergunta, Então, aí eu comecei a investigar e no próprio Centro de Documentação do MAP, do Museu de Arte da Pampulha de Belo Horizonte, há muitos registros sobre as exposições, sobre os artistas, mas não tanta coisa sobre as ações curatoriais dessas 6 edições. Então, a partir daí, e impulsionada por esse desejo de entender a curadoria e a experiência, eu comecei essa minha pesquisa. Bom, comecemos então pela palavra fundamental que é a experiência, Segundo Larossa, tanto nas línguas latinas como nas germânicas, a palavra experiência tem uma dimensão de travessia, de perigo, E Larossa também conceitua que a experiência é sempre algo que nos toca, e não algo que toca, algo que nos acontece e não que acontece. O que eu diferenciaria, por exemplo, a experiência da informação é esse fato. Na informação é algo que acontece, não algo que nos acontece. Nas artes, por exemplo, podemos dizer que a experiência virou um elemento compositivo da obra a partir mais ou menos da década de 60. Se recordarmos, por exemplo, o trabalho dos Parangolés de Hélio de Sica, percebemos o quanto aquela vivência é singular para cada sujeito, Segundo Dewey, há muitos desvios para que essa experiência integral aconteça ao sujeito. Agamben já fala de uma destruição da experiência em nossos tempos, de uma anti-experiência. E ele fala que não é mais preciso que haja uma catástrofe, que só viver a sobrevivência nos grandes centros urbanos já nos propicia essa realidade da anti-experiência. Poderíamos dizer que talvez vivêssemos mais um tempo do experimento, E o experimento ele está sempre a serviço de refutar ou comprovar uma premissa. Já a experiência ela não tem uma premissa. Sabemos também que em tempos atuais todas as ambiguidades elas coabitam, E o sujeito contemporâneo, ele tem em sua pele, convive tanto com a experiência como com a anti-experiência. E poderíamos dizer assim que a anti-experiência seria aquela segunda pele da dormência sensória, onde você
se liga no automático. Bom, poderíamos nos fazer uma pergunta. Qual a potencialidade da experiência para nos ocuparmos dela nas artes, né? A experiência, por não ser um experimento, ela nos permite continuar humanos, ou seja, continuar imperfeitos, errantes, buscantes, seres reconhecedores de suas ruínas e das ruínas que nos envolvem. Ser o sujeito exposto, o sujeito da experiência, garante minimamente a não homogeneização das expressividades. O artista residente é um ser que afeta e se deixa afetar. E uma residência artística é um lugar dinâmico para esse desafio. Por isso nos interessa tanto a experiência nas artes, pois sabemos que ela contribui, corrobora na instauração de um conhecimento sensível que se faz do intervalo das polaridades, um caminho entre o logos e o patos. E a experiência tem, podíamos dizer, que ela tem a efetividade de intervir no mundo, no modo real das coisas como são, e não como um devaneio utópico, um rótulo que muitas vezes é colocado para as artes, para os artistas, mas na verdade é para minimizar o poder instaurador desse tipo de inteligência sensível. Nessa busca então da confluência entre a arte e a experiência, percebemos na residência artística um campo fértil para esse encontro, devido ao alto grau de complexidade e por lidar com processos de criação a partir do deslocamento. Se pensarmos na história da residência no Brasil, retomamos aos prêmios de viagens do início do século XX. Podemos destacar também a aldeia Arcozelo, no Rio de Janeiro, que em 65 era uma residência para a criação e fomentação das artes, né? E em nossos tempos a residência artística vem se configurando em algumas cidades como uma política pública mesmo, do setor da economia criativa. E a residência artística foi uma das metodologias até utilizada em bienais, por exemplo, na 27ª Bienal de São Paulo, que tinha o tema Como Viver Juntos. Também em 2014 foi realizado pela Funarte um mapeamento das residências artísticas no Brasil e foi constatado que elas têm uma vida curta e poucos registros sobre as atuações, apesar de terem uma grande contribuição na produção de arte contemporânea. Então daí a importância dessa pesquisa, desse registro, pois em Belo Horizonte nós temos desde 2003, um programa de residência artística promovido pelo Museu de Arte da Pampulha, um equipamento público, há mais de 17 anos. E esse programa do Museu de Arte da Pampulha, ele colabora com o cumprimento até dos objetivos do Plano Municipal de Cultura, no seu artigo 3º, que dispõe sobre a implementação de ações de formação e incentivo à criação e fortalecimento das manifestações artísticas. Bom, já que a gente está falando tanto do programa Bolsa Pampulha, para compreendermos um pouco mais da história da criação do Bolsa Pampulha, a gente precisa entender que as origens do Bolsa, ela estende suas raízes na criação dos Salões de Belas Artes, em 1937, em Belo Horizonte. Esses salões foram realizados em 26 edições, sendo que a 27ª já era a primeira edição, já no formato do Bolsa Pampulha. Nós podemos destacar personagens como Adriano Pedrosa, Rodrigo Moura e Priscila Freire, e eles foram precursores da implementação desse novo formato de produção artística no MAP. Esse formato ele zelava especificamente, principalmente pelo diálogo entre os agentes, um estreito diálogo entre os agentes que compõem essa modalidade de pesquisa em artes, que são os curadores, os artistas e o próprio museu. Nessa época, de implementação do Bolsa, em 2003, esse programa colocou o MAP, o Museu de Arte da Pampulha, igual a tantas outras instituições grandes, e fez um redirecionamento do cenário artístico mineiro. Nessas 6 edições que eu estudei, que compreende o período de 2003 a 2016, eu gostaria de destacar algumas ações curatoriais que revelam essa experiência coletiva da residência artística como lugar dinâmico.
e esse desafio do enfrentamento da criação e da estruturação de um novo conhecimento. Algumas características são bem marcantes na curadoria de experiência realizada nessas edições. Podemos dizer que todos os agentes envolvidos numa residência estão em processo de deslocamento. E eu falo aqui não só do deslocamento físico, que, por exemplo, na primeira edição, os 12 artistas, mais de 60% eram de fora de BH. Eu não falo só desse deslocamento físico, né, que esses artistas de todo o Brasil vinham para fixar residência em Belo Horizonte durante o período da residência artística. Mas falo também de um deslocamento dos papéis, né, onde todos esses são chamados a desacomodar, né, a sair do seu lugar cômodo, a desabituar o olhar. E esse deslocamento promove um deslocamento de si e dos seus modos produtivos, do seu modo de processos criativos. Uma outra característica também marcante da experiência, né, da curadoria de experiência, é o seu arcabouço coautoral. Numa residência nada acontece só. Quando um curador ele se intimiza com a obra em sua gênese, ele ultrapassa muito a obra de arte e não somente aquele objeto acabado. Nesse processo, o ateliê talvez fosse o primeiro espaço expositivo. E esses embates que surgem entre esses agentes, artistas, curadores, o próprio museu, desses embates percebe-se que há um alargamento do perímetro discursivo daquela obra, né? Que talvez não aconteceria se o artista estivesse sozinho em seu ateliê. E esse alargamento acontece porque a comunicação estética ali ela é instaurada não só pelo campo da linguagem ou da prática, mas também pelo campo dos sentidos, do diálogo, da discussão. E esse conhecimento ele é construído, então, no intervalo de polaridades. E esse novo conhecimento se estrutura como um assunto estritamente humano. Bom, vamos exemplificar para a gente, né, compreender melhor como atua essa curadoria de experiência. Na primeira edição, por exemplo, aconteceu um ato curatorial que se formou em conjunto, né? Na verdade, foi uma ação proposta pelos próprios residentes. Esses 12 artistas, né, que eram artistas residentes na primeira edição, a entrar em contato com a história do próprio museu, com as protelações do processo de adequação arquitetônica do prédio que abrigava o museu, essas inquietações deles se transformaram numa proposta conjunta que foi intitulada Segundo Concurso do Complexo Pampulha, onde as pessoas enviaram propostas de todas, né, partes do Brasil de como seria um museu, como seria a reforma desse museu. Bom, eu falo assim porque, como vocês sabem, um museu de arte da Pampulha, na verdade, foi projetado por Oscar Niemeyer para ser um cassino, né? E só em 1946, quando houve a proibição dos jogos no Brasil, é que ele se transforma num espaço para abrigar um museu. E é lógico, por isso que, né, eu digo as inquietações desse processo de adequação arquitetônica nesse sentido, né? Para abrigar o acervo e todas essas coisas. Então, essa ação conjunta é uma ação que prova, não era nada que estava planejado, aconteceu durante o processo, durante a vivência, ao se colocar disponível uma experiência, né? Há também uma proposta muito bacana da terceira edição, que nos elucida como se articula a curadoria de experiência. Numa entrevista com o Marconi Drummond, que foi o curador que mais atuou no Bolsa Pampulha, meus agradecimentos, né? Ele foi muito simpático, muito gentil durante a minha pesquisa, e ele coloca e relata que nessa terceira edição, o próprio museu se coloca como 11º residente, ou seja, ele também está sujeito a esses afetamentos. E o curador seria um 12º residente, né? Ele propôs assim, um formato inovador, né? De expor a experiência, que é uma coisa muito difícil. E ele fez isso alargando, ampliando
o espaço expositivo para a própria cidade, né? Em busca de entender assim como seria a extensão da prática museológica na própria tessitura da cidade, né? E o museu ele deixaria de ser um espaço depositário de obras acabadas, né? Para ser um espaço gerador de experiências, abarcando os desafios, né? Que uma proposta dessa traz, né? E viabilizando também uma tessitura poética para além das paredes do museu. E nessa edição especificamente, nessa terceira edição, é riquíssimo os trabalhos, né? Porque os artistas eles fizeram intervenções na própria cidade. E além dessas intervenções, eles também montaram uma outra exposição, para a gente tentar fechar um pouquinho. Poderíamos concluir dizendo que a prática curatorial numa residência artística, né, uma curadoria de experiência, ela recupera outras dimensões de contato com a realidade, desencadeando assim novas formas de atuação do ser no mundo, né? Criando uma nova narrativa sensível que rompe com dualismos cartesianos, pois ela é formulada pela partilha, pelos afetamentos e através de um embate e contestação e o deslocamento. Assim, a curadoria de experiência é bem diferente de uma curadoria de exposição de obras de arte, pois ela está imbuída e comprometida com a construção de novas subjetividades. Bom, eu agradeço, espero ter assim minimamente aberto uma discussão sobre a curadoria, né, a atuação da curadoria nas residências artísticas, e deixo as referências bibliográficas para quem quiser se aprofundar mais. Muito obrigada.